Solicito ao vereador Luiz Paulo Amorim para fazer a leitura do texto bíblico. Peço a todos que se coloquem de pé. Excelência da sabedoria. Meu filho, se receberes as minhas palavras e guardares os meus mandamentos dentro do seu coração, de sorte que o teu ouvido preste atenção à sabedoria, e o teu coração esteja inclinado à prudência. Se tu invocas a sabedoria, e inclinares o teu coração para a prudência, se a buscares como te procura a prata, e a pesquisares como um tesouro escondido, então compreendes o temor de Deus e chegarás ao conhecimento de Deus. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz Paulo Amorim. Solicito o primeiro secretário, o vereador Davi Ismael, para a abertura dos trabalhos. Vereador Davi Ismael. Solicito o vereador que leia a ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Vitória. Com a hora regimental, 16 horas e 15 minutos, senhor presidente, o vereador Namechek solicitou o registro eletrônico para verificação com a presença dos vereadores Fabrício Gandini, Luizinho, Luiz Emanuel, Luiz Paulo Amorim, Marcelão, Reinaldo Bolão, Serjão, Vinícius Simões, Anderson Marins, Zezito Maia, Namechek solicitou a presença e passou a leitura do texto bíblico pelo vereador Serjão, que leu Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 9. E a seguir pelo vereador Zezito Maia, leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada como de redigida. Lido a seguir o expediente interno. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, somaram a tribuna o vereador Fabrício Gandini, no tempo permutado com o vereador Luiz Paulo Amorim. Fez referência sobre a situação econômica do país, cuja matéria saiu no jornal A Tribuna, noticiando que as obras estavam em andamento vão dar continuidade, e as que não estavam vão parar. Pontuou sobre a obra do aeroporto de Vitória. Vereador Devanir, para fazer uma reflexão sobre a forma geral da nossa política e economia brasileira, citando as manifestações populares no anseio de mudança que precisa da reforma política. Na hora, os oradores inscritos assomaram a tribuna Namechek para falar sobre as manifestações que ocorrem no dia 3 de março e compará-las. Davi Ismael, no tempo permutado, Zezito Maia, declarou sua independência no sentido da Constituição, dizendo ser independente e harmônico, declamando que vai exercer seu papel de fiscalizador. Contrapôs que a base da casa e a oposição precisam buscar a harmonia. Fez uma comparação Cid Gomes ao vereador Vinícius Simões, porque ele não debate cidade. Declamou que vai pedir explicações porque a comida de hoje no restaurante popular às 11h30. Acabou. Proferiu que é contrária à securitização. Aqui saiu, para essa caneta aí, por gentileza. Cid Gomes, aqui, ó. Comparei Vossa Excelência com Cid Gomes. Está na pauta, está na ata aqui, ó. Declamou que vai pedir e proferiu que é contrário em primeiro momento, já estou fazendo a retificação, senhor presidente, que em primeiro momento sou contrário à securitização da dívida e não da Dilma. E disse que o mais sensato é dar desconto. Falou do secretário Rodrigo Ramos novamente para marcar a reunião para tratar da debate com a função, porque até hoje não obteve resposta. Isso não procede. Esclareceu que existe uma dependência ao debate popular e ao interesse público, e perguntou. Serjão, para inicialmente referendar um anseio de falar à população que quer ter participação efetiva nas demandas da cidade. Lamentou o fato do plenário não ter banheiro acessível para cadeirante. Solicitou intervenções imediatas.
Com o encerramento, segundo a ordem de trabalho, o senhor presidente solicitou os senhores vereadores presentes o registro, tendo confirmado os 15 vereadores. Abertura da ordem do dia. Aprovado por 14 votos favoráveis, projeto 122, de autoria do vereador Davi Ismael. Aprovado com emenda por 12 votos favoráveis e 1 voto sim, manifesto oralmente pelo vereador Fabrício Gandini, por problemas técnicos, o projeto de lei 552 de 2013, de autoria do Davi Ismael. Ausentados o vereador Luizinho, Luiz Paulo Morim, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Anderson Marins, Zezito. Prorrogada a sessão pelo tempo necessário. Projeto de lei 395, de autoria do vereador Rogerinho, que estabelece critério para contratação de fornecedores na forma da lei do ficha limpa. Sessão encerrada. Encerrada a fase das discussões e caminhada. Antes, porém, declarou a sessão encerrada, convidando para a próxima reunião hoje. Ata lida, senhor presidente, na forma redigida, tendo retificações quanto à minha fala já feitas. Além da retificação do vereador Davi Ismael, há alguma outra retificação a fazer? Ata aprovada. Com a retificação do vereador Davi. Peço ao vereador Davi a leitura do expediente interno. Projeto de lei 63, 2015. Luiz Emanuel, dispõe sobre direito de aleitamento materno. Luizinho Coutinho, vai falar aqui. 64, dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança internas nas escolas. Devani, institui dia do nutricionista. Vinícius Simões, altera o artigo 4º, inciso 1 e 2 da Lei Municipal 8.121, de 25 de maio. Indicações. Rogerinho Pinheiro, até indicação de número 1214. 1215, Namicheque, até indicação 1218. 1219 a 1223, Davi Ismael. 1224, Luizinho. 1225, Neuzinha, até indicação 1227. Devani, 1228, 1239. 1240, Neuzinha de Oliveira. 1241, Zezito Maio. Indicando PA. 1242, PA. 1243, Zezito Maio. 1244, até a indicação de número 1248. Todas essas de autoria do vereador Zezito Maio. 1249, Sergião. 1250, Sergião. 1251, Zezito Maio. 1252, Anderson Marinho. 1253, Luizinho Coutinho. 1254, Anderson Marinho. Até a indicação de número 1259. 1260, Luiz Emanuel. 1261, Vinícius Simões. Até a indicação de número 1282. 1283, 1284, 1285, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. Luizinho Coutinho, 1286. Reinaldo Bolão, Neuzinha. Indicação Reinaldo Bolão. Requerimento de plenário, Luizinho. Indicação de nome para honraria. Da mesma forma, Neuzinha, Devani, Zezito, Bolão, Serjão, Luiz Emanuel, todas essas indicações. Requerimento de informações, vereador Vinícius Simões, a respeito das ruas do centro onde serão instaladas câmeras de vídeo monitoramento. Anderson Marinho, voto de louvor. Aniversário do 1º Batalhão. Sessão solene, Vinícius Simões. Homenagem aos empreendedores do Centro Histórico. Senhor presidente, lida a ata, lida o expediente interno, não tenho expediente externo na tarde de hoje. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, votos de pesar e requerimentos de plenário. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Votos de louvor, moções, requerimentos sujeitos à votação. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Primeiro vereador inscrito. Primeira liderança inscrita, vereador Rogerinho Pinheiro. Ausente. Vereador Luizinho Coutinho. Ausente. Vereador Luiz Emanuel. Ausente. Vereador Luiz Paulo Amorim, que se faz presente, líder do PSB, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui nas galerias, pela internet, primeiramente eu queria agradecer ao vereador Davi Ismael, ao vereador Serjão, bem como a direção do Partido Socialista Brasileiro, que me colocaram aqui para ser o líder da bancada, e a gente aqui vai precisar muito da colaboração dos nobres companheiros do partido para a gente poder estar tocando a nossa caminhada. E agradecer e dizer que é um prazer poder estar aqui. Queria, senhor presidente, falar um pouquinho, um momento que eu acho que a gente vive na política, não só local, mas a política nacional, essa questão da reforma política, que toda vez que existe esse buchicho, essa situação nacional, fala-se na reforma. Que a gente, na verdade, precisa de uma reforma equilibrada, de uma reforma tranquila, que venha, assim, contemplar todos esses segmentos partidários. E também fazer com que esses partidos de aluguel venha a, digamos assim, não digo ser banido, né? Mas que pelo menos venha aqui ter o compromisso de começar a realmente criar partidos e partidos fortes. A gente não pode conviver com situações em que pessoas se colocam em direção partidária para poder chegar à época de política aqui, está fazendo negociações que a gente não sabe como, chegar até ponto de determinados presidentes de partido ter que ser trancado em salas para não dito na gíria, né, rua e acorda, daqueles acordos que foi feito, chegar na última hora, mudar para outras coligações ou outro segmento. Então é importante que essa reforma aconteça e que venha efetivamente contemplar essa situação, porque acaba confundindo esse monte de partido, essa forma como hoje é colocado, acaba confundindo um pouco a cabeça do eleitor também. E a gente tem visto algumas propostas interessantes. Por exemplo, essa questão da coligação. Proíbe-se a coligação, aquela coligação momentânea, aquela coligação de interesse momentâneo. Mas sim, os partidos que se propuserem a se coligar, eles vão ter que permanecer com essa coligação até o fim do mandato daqueles elementos que foram eleitos pelaquela coligação. Então eu vejo nisso aí, vereador Anderson Marinho, uma forma de estar prendendo, dar mais responsabilidade para que essas pessoas realmente possam ser eleitas naquela coligação, permanecer, defender aquele interesse ou aquilo que foi proposto na época da campanha e estar realmente, durante os 4 anos de mandato, estar defendendo para a população daquilo que foi comprometido. Então, a gente fica muito feliz em saber que pode ter essas mudanças e que venha melhorar e que a população ela pode participar de uma forma mais efetiva. Tem outras mudanças aqui também, como o voto sem ser obrigatório. Eu acho que chegou um momento que a população realmente tem que ser livre para votar. O voto facultativo, porque passa
as pessoas realmente que forem votar, elas vão porque realmente têm interesse em ver a mudança seja na política, a mudança na sociedade de uma forma geral. Então a gente torce para que seja feita uma ampla reforma e que possamos efetivamente mudar esse estado de coisas que hoje se encontra, porque a gente vê os políticos de uma forma geral, da qual a gente se inclui, né, porque nós somos políticos, vê uma pesquisa e vê o Congresso Nacional com 9% de aprovação. Isso é muito ruim para a classe política, precisa dessa mudança e, com certeza, a gente vai trabalhar, buscar, estar inserindo alguns elementos para que, na próxima eleição de 2016, a gente já possa vir participar de uma forma mais tranquila. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Próxima liderança, vereador Reinaldo Bolão, líder do PT. Pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, registrar aqui com muito carinho a presença do vereador Ivanito, lá de Ibativa, que nos honra aqui com a sua presença. Mas, senhores vereadores, uma situação, vereador Luizinho, que vem me preocupando na cidade de Vitória, e acredito que está faltando organização, que está faltando fiscalização e que está faltando gerenciamento no que diz respeito a alguns locais na cidade de Vitória, aonde nós podíamos perceber claramente a questão do lazer. Ontem, final de semana, eu tive alguns registros por parte de alguns moradores de Jardim da Penha. Vereador Marcelão, Vossa Excelência, que é morador ali de Jardim da Penha, e o vereador Luiz Emanuel, que também é morador ali de Jardim da Penha. Eu tive alguns questionamentos com relação a alguns moradores ali de Jardim da Penha, que moram próxima à Rua da Lama, do caos que ficou a Rua da Lama nesse final de semana. Para se ter uma ideia, o que foi observado, me parece que a grande maioria que se desloca para lá, vereador Luizinho, são moradores de outros bairros de Vitória. E moradores de outros municípios de Vitória. E ali, pelo que me parece, pelo que me ficou registrado, que ficou o encontro, marcação do encontro de gangues e por trás o tráfico de droga. Não é só ali não, vereador Marcelão. Se você for em alguns locais de Vitória, você vai perceber isso. E lá na minha região da Grande Goiabeiras não é diferente. Está faltando, por parte das nossas autoridades, que são corretivas, ação. Falta ação por parte da Polícia Militar, falta ação por parte da Prefeitura Municipal de Vitória, na fiscalização desses locais. Porque o que percebemos claramente, que as pessoas, além de se deslocar para lá, numa questão do entretenimento e de lazer, não é isso que está acontecendo. Ou seja, a rua virou palco de tudo, pode-se fazer tudo. Pode-se fazer tudo. E se não tem fiscalização, vai-se fazer tudo. E no domingo de manhã, no dia seguinte, aí é o dia seguinte. Você passa lá, pelo que me constataram, parece que tinha passado lá um tufão. Ou seja, até o meio-dia, não se tinha se providenciado a limpeza. Então, eu acredito, ou que se toma uma ação por parte dos órgãos competentes, aí eu vou cobrar aqui da tribuna dessa casa, que precisa fazer isso com urgência, precisa se fiscalizar isso, porque senão a coisa vai generalizar. Vai se generalizar e vai se perder o controle.
E nós não podemos permitir que se perca o controle. Tem que ter fiscalização. Vitória é uma cidade que é voltada para o turismo. Ou seja, as pessoas vêm a Vitória para fazer turismo. E me parece que nós estamos percebendo é que não está se fazendo turismo em Vitória. Porque os principais pontos da gastronomia em Vitória está virando ponto de encontro de pessoas que se deslocam para lá, vândalos que querem tumultuar. Eu acho que Vitória é uma cidade que não merece isso. Então eu quero pedir aqui, por parte das autoridades, aí são determinados pontos na cidade de Vitória, que tem que se ter uma fiscalização e as autoridades têm que tomar o rumo da situação. Porque não pode acontecer o que vem acontecendo, não só em Jardim da Penha nos finais de semana, vereador Luiz Manuel, acabei de citar Vossa Excelência aqui como morador daquela região, no que vem acontecendo não só em Jardim da Penha, mas em outros pontos da cidade. E nós vamos estar aqui cobrando sim. Acredito que a Prefeitura, a Polícia Militar tem que agir ali e vai agir, porque tem que ter responsabilidade com relação àquelas questões que vem acontecendo ali no Jardim da Penha e outros bairros da capital. E a minha região lá da Grande Goiabeira não é diferente. Tem alguns pontos lá que preciso fiscalizar. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a hora das lideranças partidárias, passamos aos oradores inscritos. Primeiro orador, o vereador Fabrício Gandini, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde aos vereadores, boa tarde às pessoas que nos acompanham no plenário, também pela internet. Queria primeiro começar parabenizando a velocidade com que a Prefeitura se pronunciou em relação ao caso que o vereador Bolão colocou aqui. A Associação de Moradores também, parabenizar pela velocidade que se organizou, junto com a Polícia Militar. Eu vi, inclusive, uma manifestação também da Polícia Militar. E eu acredito que esse é o caminho. Não dá para se prever tudo. E a Rua da Lama é um sucesso, é uma rua onde realmente as pessoas vão para se divertir. Nós temos uma questão que aconteceu, vereador Devani, que foi o fechamento dos bares mais cedo na Serra, que pode ter ocasionado um deslocamento também. E tem alguns eventos que acabam atraindo a juventude e também, como em todos os locais, pessoas que estão lá para fazer a baderna. E a Prefeitura prontamente se manifestou. Nós discutimos isso aqui em algum momento, a questão da regulamentação dos carros de som. A Prefeitura fez uma manifestação que vai proibir esse tipo de carro de som no período noturno, né? Eu não sei ainda quais são as condições exatas, mas o que ocorre é que a velocidade da ação já propiciou que no dia seguinte, que era um sábado, já não houvesse o mesmo tipo de transtorno. E acredito que se constrói uma cidade dessa forma. O que é possível se resolver rapidamente, se resolve rapidamente com a decisão. E aí foi uma articulação. Inclusive eu vi, hoje, todos os jornais, a capa da tribuna fala sobre essa proibição, sobre ações em relação a um local específico, mas que vai favorecer, vereador Anderson Marinho, todos os bairros de Vitória, porque essa é uma decisão que vai afetar os outros bairros. Nós temos problemas sérios com disque silêncio em diversos bairros, onde a pessoa às vezes chega e abre seu carro de som, acha que é dono daquele espaço e começa simplesmente a propagar sem se importar, sem ter um senso mínimo de responsabilidade com a comunidade do entorno que mora e que faz toda e que precisa dormir para trabalhar no outro dia. Então, assim, o que eu vim registrar é que foi rápida a ação. Nós precisamos evitar sempre que isso ocorra. Mas, no caso do que é inevitável, que as ações sejam como foram essas, de forma bem rápida, corrigindo um problema
e agora com maior fiscalização. Precisamos expandir essa fiscalização para Praia do Canto, para Jardim Camburi, e os bairros onde esses são os 2 bairros que eu tenho mais informação que sofrem do mesmo tipo de problema. E a prefeitura está criando os polos gastronômicos, né? E eu acredito que essa discussão é também importante, e nós estamos discutindo, e é uma oportunidade única, dentro do PDU da cidade de Vitória, áreas onde você tem uma vocação para esse tipo de atividade. Nós precisamos discutir isso agora nesse PDU. A cidade nunca teve, o vereador Sergião discutiu aqui por um tempo, a carta acústica, eu não sei por que não avançou na prefeitura, só que desde a época do governo anterior, eu lembro dessa discussão da carta acústica, que existe em outras cidades do nosso país, eu acredito até que foi uma discussão baseada em alguma outra cidade do país, não me lembro bem, é Fortaleza, uma cidade turística, e que nós precisamos avançar. Nós temos agora um instrumento fantástico para fazer essa discussão. Nós já temos áreas com esse tipo de vocação, nós precisamos dialogar com a comunidade, bar, as pessoas que estão sofrendo, porque às vezes, nesse contato se resolve o problema. Às vezes no contato é virar uma caixa de som, vereador. É virar uma caixa de som. É colocar na direção diferente. É comprar uma janela com acústica melhor. Às vezes o problema pode ser resolvido. Muitas vezes é uma pessoa que está incomodada. Então nós precisamos fazer um pacto de diálogo, e esse foi um exemplo, é claro que o que ocorreu em Jardim da Penha foi fora do limite, não foi o som dos bares. A gente teve uma manifestação não só de pessoas que colocaram o som, mas também, pelo que vi, a informação de que tinha muita gente ali para consumir droga, e isso realmente a gente não pode ter mais esse tipo de tolerância. Nós estamos tendo uma tolerância enorme com a droga. Parece que o cara que é portador... E aí eu estava vendo, o vereador Luiz Emanuel, a gente fez uma discussão sobre segurança, e as pessoas falam, mas o cara é preso 7 vezes pelo mesmo crime e é solto. Mas aí a gente vai procurar saber quantas vezes o processo dele chegou ao final. Nenhuma. Prescreveu. A Polícia Civil precisa, e isso a gente está cobrando, foi uma discussão importante da última reunião de segurança pública, porque na segunda vez, se ele tiver uma condenação, a condenação ela vai ficando pior, mas se não tiver nenhuma condenação e for pego solto, ele pode não ser mais réu primário, mas ele ainda não sofreu nenhuma condenação, e isso prejudica e facilita que essa pessoa venha a cometer novamente os crimes. E nós estamos criando uma sociedade muito permissiva com alguns tipos de coisas que levam a pessoa a cometer crimes, porque ela não está no seu estado mental normal. Não está no seu estado mental normal. A pessoa está no seu estado mental alterado, por causa de uma droga, e que a gente está vivendo um período de permissividade extrema, achando que conviver com isso, as pessoas têm visto as pessoas consumirem drogas e simplesmente vista grossa. Por quê? Porque vai ser preso e vai ser solto. Uma parte, vereador. Vereador Vinícius Simões. Parabéns, vereador, pelo discurso, e Vossa Excelência tem absoluta razão. Lá no território lá do centro de Vitória também houve um momento de muitas dificuldades em relação aos moradores e aos comerciantes, bares. A única forma que nós conseguimos para diminuir a tensão entre esses dois grupos foi o diálogo. E realmente são pequenas coisas, não são grandes coisas. O mais importante é colocar moradores, comerciantes, prefeitura, para dialogar sobre o assunto, e aí sim a gente consegue reduzir esse impasse, essa dificuldade entre eles. Parabéns. Até porque, e eu lembro muito bem da discussão que ocorreu aqui, a gente também não pode retirar da cidade sua vocação por receber as pessoas, ter uma música ao vivo em algum local, adaptado, né? Mas nós precisamos fazer essa discussão com muito equilíbrio para que as pessoas possam viver em paz, mas também ter os seus espaços adequados em toda a cidade, que elas possam desfrutar aí de uma cidade que
tenha cultura. Porque se a gente começar também a fazer uma discussão cega pelo silêncio, a gente simplesmente vai fechar tudo. E a gente precisa achar o equilíbrio dessa discussão, criar os pontos, e aí o PDU, como eu falo mais uma vez, o PDU é um instrumento correto para a gente definir por quê. Porque no futuro, quando alguém for comprar uma casa naquele local, sabe que aquela é uma área com vocação para bares, músicas, coisa que hoje não existe na cidade. Hoje você pode abrir um bar, PDU, hoje você pode abrir um bar praticamente em toda a cidade, dependendo do tamanho dele. É muito mais pelo tamanho do que pela vocação do local. Então, a gente pode, com isso, talvez, nesse PDU, encontrar e dar um tratamento diferenciado dessas áreas, para que as pessoas que queiram adquirir um imóvel ou que façam uma opção consciente de que aquela ali é uma área que tem essa vocação. Então, acredito que essa é uma contribuição, mas parabenizar. O registro final que eu quero fazer é parabenizar a Prefeitura pela velocidade no tratamento do problema. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito, o vereador Marcelão, pelo tempo de 10 minutos. Tem alguma matéria de discussão? Você não for lá... Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui também falar sobre a questão da Rua da Lama, né? Não poderia deixar de tocar, mas eu só vou aqui discordar um pouco só da fala do vereador Gandini, e do resto quero parabenizar pela fala dele também, né? Sobre a questão da prefeitura. Eu, vereador Zezito, já tinha feito algumas indicações para aquela van que tem as camas itinerantes. Fizemos audiência pública lá no bairro, junto com a Associação dos Moradores, o vereador Luiz Emanuel participou. A gente parecia que já estava adivinhando esse acontecimento da Rua da Lama. Eu acho também a ausência, não só da Prefeitura, saudar nossa liderança lá no Ceará, não só a ausência da Prefeitura, mas como a ausência também da Polícia Militar, da Polícia Civil, a questão da Rua da Lama, vem se agravando a cada ano que se passa, a cada dia que se passa. Porque eu fui dos frequentadores da Rua da Lama, lá da época do Socó, né? Lá na época do Socó, quando existia lama ainda, né? O bar do Socó, que ficava entre uns eucaliptos, né? E desde aquela época tinha as pessoas que usavam droga, né? Mas não é como agora. As pessoas agora estão achando que a rua é a casa delas. E aí, se o poder público não tomar conta, vai acontecer o que aconteceu lá, vereador Serjão. Né? Uma coisa assim, lamentável. E queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar a mobilização dos moradores daquela região, junto à Associação dos Moradores de Jardim da Penha, ANJAP, que sempre dá um exemplo para a sociedade. Ontem eu estive lá na Associação dos Moradores, tinha mais de 80 pessoas lá, reunidos para resolver a situação. E por isso a Prefeitura já vai tomar essa iniciativa. Então, quero dizer, acho que o poder público precisava chegar a essa questão. Jardim da Penha, assim como outros bairros, tem essa questão de alguns pontos que a juventude se reúne, mas a gente precisa organizar isso. A Associação dos Moradores, junto comigo, já fizemos uma indicação do polo gastronômico, o PDU vem aí. Assim que tem lá na Praia do Canto, que era aquela desorganização também lá no Triângulo, hoje está tudo organizado,
né? E funciona muito bem. Então, eu acho que precisa ser, essas questões, precisa levar para outros bairros. A questão do centro também, que está sendo organizado até pelos próprios bares que estão lá. E o que mais incomoda aos bares, a população, por dar aquilo lá, é a questão da sonorização na rua e a questão dos ambulantes. Porque a vigilância sanitária, por exemplo, vai lá atuar os bares, os restaurantes, e aí, Ceará, o cara vende churrasquinho, bota no gelo, leva para sua casa, traz no outro dia, vende de novo. A vigilância sanitária não faz uma abordagem aos ambulantes. E os ambulantes tomaram conta da Rua da Lama, né? Porque se não tivesse um ambulante lá, não teria aquele tumulto. Porque o cara não tem onde beber, o cara não tem, às vezes, onde comprar alguma coisa, né? Então, eu acho que a prefeitura precisa, de imediato, como assim falou o vereador Fabrício Gandini, que a prefeitura, a partir de sexta-feira, né, um pedido da Associação dos Moradores, junto com aquela comunidade de moradores lá, vão atuar junto. Aí eu falo aqui para o Rodrigo que não dá para a polícia militar e a comunitária atuar isoladamente. Precisa atuar junto com a SEDEC, junto com a vigilância sanitária, tem que ser uma ação em conjunto. Essa foi o encaminhamento dada lá pela secretaria, pela reunião dos moradores junto com a ANJAP lá. E outra coisa, eu queria falar para os vereadores aqui, eu já estou fazendo lá, não sei se eu vou fazer uma indicação, se algum vereador também quiser fazer, que faça, vai ser bom para a cidade. Porque hoje o morador quer denunciar, vereador Zezito, o morador quer denunciar um som que está incomodando ele precisa se colocar à disposição. Nesse domingo lá agora, os moradores, mais de 10 moradores chamaram, o Disque Silêncio chegou lá embaixo, falou que só poderia atuar a sonorização que estava estrondando a cidade, a rua ali, aquele local, se fosse da casa de cada morador. Uma parte, vereador. Pois não, vereador? Eu acho um absurdo, vereador, que é uma lei federal, eu também discordo como Vossa Excelência, mas é regulamentado através de uma lei federal. Eu já tive esse problema aqui em Vitória, com baile funk. Vossa Eu fui solicitar. Não, o senhor me concedeu uma parte. Não, Vossa Excelência falou isso aqui. Não, estou entendendo. À vontade, vereador. Eu fui solicitado essa questão do baile funk, e quando chamei o 156, eles queriam a localização para ir à casa da pessoa medir, ou seja, é a pessoa dizendo para quem está promovendo o baile funk, ó, sou eu que estou pedindo aqui, que venham aqui fiscalizar. Mas não é regulamentado pelo município nem pelo Estado. É uma lei federal, comecei a estudar essa lei hoje, para ver o que a gente pode trabalhar para mudar isso aí, porque é uma lei nacional que parece que já nasceu para não ser cumprida. É verdade, vereador. E é muito antiga essa lei, né? Acho que a gente precisa, independente de ser uma lei federal, eu acho que, de repente, um bloco de vereadores aqui, acho que todos os vereadores não vão deixarem assinar uma questão dessa, porque isso na cidade inteira. Isso não pode acontecer. O morador chama de silêncio e aí a polícia está lá do lado e diz que não pode atuar. Ah, pera lá. Pois não, vereador Sérgio? Vereadores, essa ação dos moradores foi importantíssima para estancar logo essa situação absurda que deixou os moradores apavorados, tem deixado e tem se agravado nos últimos meses. Mas quando você liga para o 190 e reclama, existe uma orientação lá para ligar para o Disque Silêncio. Só que essa não é uma questão só do Disque Silêncio, não é uma questão ambiental municipal, é uma questão de contravenção penal. Já existe uma lei, como foi citado aqui, que dá amparo para a polícia também agir. Então,
Só o disco silêncio não dá conta disso, não. Tem que Com ser uma ação certeza. integrada da polícia que tem amparo legal para agir e do disco silêncio Não. do Poder Municipal. Assim, Os dois vereador. juntos, operando com firmeza, como foi feito, aí sim nós vamos ter o resultado. É isso que foi discutido na Associação dos Moradores ontem, né? Quero aqui mais uma vez pedir ao Rodrigo que possa integrar a SEDEC nessa ação. Inclusive, eu já tenho lá indicações, logo no início do meu mandato, foi lá aquelas câmaras itinerantes, ficou lá uns 2 dias lá atrás, né? Deu uma resolvida no início, depois não voltou mais. Que aquelas câmaras da prefeitura possam ficar lá. Como assim um ônibus vai ficar lá, a reunião com a Associação dos Moradores e o secretário de Estado vai ficar lá na ponte, na questão do crack pode ser vencer. Para a SEDEC fazer o quê, vereador? Para a SEDEC atuar na questão dos ambulantes. Ambulantes, isso aí. Porque o maior problema hoje, vereador, o maior problema hoje, a desordem é da questão dos ambulantes. Se concorde realmente com o comércio. Então, eu lá pra pagar atrás o seu imposto. já falava isso, e aí, não me recordo aqui, acho que é o nome da pessoa que cuidava disso lá, o seu Dino e o seu Cláudio, que na época, em vez de atuar os ambulantes, foram atuar os bares, dizendo que o vereador, viu, Rodrigo? Dizendo que o vereador estava mandando atuar os bares, né? Atuar os bares. Isso, eu não tenho problema com isso, pode inventar conversa aí, né? Mas eu acho que a prefeitura já tomou a primeira iniciativa e da questão do som, quero aqui parabenizar o prefeito por isso, mas eu quero que não faça só isso na Rua da Lama, mas daqui a pouco lá na Rua da Laminha, lá em Jardim Camburi, lá em São Pedro, em Santo Antônio, na pracinha da Prainha, e outros bairros também tomem essa ação, porque isso já está se espalhando pela cidade de Vitória. Muito obrigado. Próximo vereador, próximo orador esquerda, vereadora Neuzinha. Ausente. Vereador Devani Ferreira. Senhor presidente, eu irei permutar com o vereador Luiz Emanuel. É regimental. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 10 minutos. Muito obrigado, vereador, excelentíssimo vereador Devani Ferreira, pela cessão do tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, Câmara Municipal, internautas. Olha, eu preciso me envolver nesse debate porque faz parte do meu acervo de reflexões diárias esse tema, que não é só, ao meu juízo, o barulho. Aliás, o barulho eu acho que, sinceramente, ele é incômodo, ele é inoportuno, ele é, por muitas vezes, indigesto para o morador, para o cidadão que precisa descansar, que tem seu horário reservado para poder construir seu espaço familiar, para poder descansar, conversar com a família, enfim. Então, ninguém sem consciência vai há de concordar que, no momento, numa área abrangente como aquela da Rua da Lama, a gente tenha que, o cidadão que mora naquela região tem que conviver com essa situação. Mas eu não julgo esse o maior problema da Rua da Lama. Até porque o problema da Rua da Lama não começou sexta-feira. Ele é antigo, bem antigo. O problema que envolve a Rua da Lama é um espaço reservado para os exageros. Ali tem tráfico de drogas, ali tem o uso abusivo de álcool e de drogas o tempo inteiro. O tempo inteiro. É um espaço que a cidade precisa estar observando com um pouquinho mais de zelo. E aí eu também faço a minha cobrança aqui, meu chamamento à reflexão ao Poder Público Municipal. Senhoras e senhores vereadores, a droga mais contundente, mais eficaz para transformar o cidadão, mudar o teu humor, não é a cocaína, não é o crack, não é o álcool. Essa é vendida em todos os cantos, a qualquer hora do dia e da noite. Imagine quando tantos se reúnem para começar pelo álcool,
os seus festejos. No momento que a sociedade brasileira vive uma crise completa de identidade, nós precisamos fazer uma reflexão mais social sobre isso, sociofilosófica até sobre isso, porque você emenda frustrações no seu dia a dia, emenda os seus problemas familiares, emenda a sua timidez, emenda a sua curiosidade. O jovem é isso, ele é curioso, outras vezes ele é tímido, outras vezes está cheio de problema em casa, outras vezes está sem um rumo a tomar, está sem foco na sua vida. E a forma mais rápida para poder aparecer como alguém que se integrou a esse meio social hipócrita que a gente vive, é a reunião de afins, para que ele possa, então, com o uso do álcool, que é a porta de entrada para todas as outras drogas, ele então começar a imaginar que ele encontrou o caminho para a felicidade. Porque nada mais é do que isso, vereador Luiz Paulo Amorim. A droga, ela cria a expectativa da felicidade imediata. Se droga fosse ruim, ninguém usava não, gente. Se o álcool fosse ruim, ninguém bebia. Ou alguém usa álcool porque é ruim? Aliás, alguns dizem assim, eu bebo porque eu gosto. Não é pelo gosto que ninguém bebe, é pelo efeito. Quem bebe, bebe pelo efeito. É para ficar legal. Depois é para ficar doidão. Não é assim? Vamos ser francos. Essa é a discussão que nós precisamos fazer. Uma cidade que se pretende, como a nossa pretende, nós estamos aqui exatamente para isso, ser educada, precisa fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto. Porque está amontoado na Rua da Lama, todas as sextas-feiras e outras sextas e sábados também, na verdade, é um bando de sentimento de gente que está precisando de um rumo, de um foco. O poder público pode dar esse foco. Aliás, ele tem responsabilidade de dar esse foco, de criar um ambiente novo, uma cidade que transpire segurança, que inspire cultura, que nos inspire a praticar esporte, que nos inspire a pensar em solidariedade, fraternidade, em educação, para que a gente possa quebrar esse elo de ligação, essa corrente que vai amarrando nossos jovens. Vereador Luiz Paulo Amorim, eu tenho 2 filhos, um com 21 e outro com 19. Eles frequentam a Rua da Lama. Não está falando aqui alguém que não se preocupa diretamente com isso, não. Eu me preocupo diretamente todos os dias com isso. Os amigos dos meus filhos e os amigos dos meus filhos vão à Rua da Lama, como vão ao Bar do Pezão, como vão no Rockburg, Jardim Camburi. Jardim Camburi, aliás, vereador Fabrício Gandini, que cresce muito o ambiente dos bares, da noite. Não é mais o mundo do passado. Normalmente, o sujeito começa a beber no ritual familiar. É quase que um convite que o pai faz ao filho homem, para que ele se sente à mesa de domingo e possa tomar um copo de cerveja. Porque parece que isso, se não acontecer com o filho, aliás, isso já não é mais assim. Mas foi sempre assim. Hoje as coisas começaram a mudar porque as pessoas começaram a descobrir que esse rito, ele é perverso. Por vezes ele é desastroso. Então, o primeiro chamamento que eu faria é pais, mães, tirem o álcool das geladeiras das suas casas. Pais e mães, tirem o álcool das mesas, dos almoços, dos jantares das suas casas. Reduzam o número das suas festas familiares onde o álcool se apresente. Porque é isso. O estímulo orgânico, psíquico, físico, para o jovem vereador Wanderson Marinho, é para o despertar para uma vida de prazeres promovida pela droga. E o álcool é droga. Aliás, é a pior de todas porque ela é lícita. E aí, tem uma discussão profunda para ser feita também com relação à questão da ilicitude das drogas. Porque o tráfico está lá no meio daquele monte de jovens na Jardim da Penha, aliás, está nos jornais aí. Né? O canto da cocaína. Rua da Lama, por muita gente, é conhecida como o canto da cocaína. Está lá o traficante vendendo papel de cocaína para tudo quanto é lado. E a polícia? Agora eu pergunto a Vossas Excelências, como é que a polícia vai entrar no meio daquela multidão de gente para catar traficantes, vereador Zezito Maio? Ou há um trabalho de inteligência, um trabalho prévio, ou não tem chance nenhuma, nem no Disque Silêncio chegar.
naquela localidade quando acionado o vereador Devani Ferreira, para tomar uma providência. Que providência no meio de uma multidão daquela? Impossível. Ou seja, eu acho que o chamamento aqui, que a gente precisa fazer, é um apelo aos poderes públicos. A segurança é um problema do Estado, ali é um problema de segurança pública estadual, sim. Jardim da Penha é um bairro que converge o Estado do Espírito Santo. Nosso bairro é formado, ele foi forjado pela vinda do interior para cá, para frequentar a Universidade Federal do Espírito Santo. Mais que isso, pelo acesso dos trabalhadores ao Tubarão, a CST, a Vale do Rio Doce. Então, o Jardim da Penha é um bairro que foi forjado, formado com essas características. Veja, todos cabem ali. É um bairro super democrático, aliás. Né? O interior do Espírito Santo localiza-se em Jardim da Penha. Que depois disso, geograficamente, continua sendo um bairro de acesso do interior a ele. O norte do estado chega por ali pela Avenida Fernando Ferrari, descendo pela reta do aeroporto, vindo de Carapina. A Bahia chega por ali. Do outro lado, a terceira ponte, quando desce, quem vem do sul, vai por Camburi, chega a Jardim da Penha. Todos os caminhos levam a Jardim da Penha. E aí o vereador Marcelão relembra com razão aqui, e eu faço coro com ele. Nós organizamos, nós dois, uma audiência pública em 2013, para discutir a questão da segurança no bairro Jardim da Penha. Não é porque é só Jardim da Penha, é porque é fundamental para a cidade. A cidade, quer dizer, a logística da segurança precisa ser compreendida como os espaços mais vulneráveis, onde a insegurança fica mais visível. E aí a discussão de PDU é verdadeiramente um momento oportuno para a gente debater tudo isso também. Por isso que a gente está discutindo. Nós discutimos a questão das calçadas como elemento fundamental para que a gente possa dar mais mobilidade às pessoas. Mas discutimos também, eu estou fazendo, vereador Luiz Paulo Morim, estou fazendo o que posso para peregrinar pelas audiências do PDU, para dizer que os investimentos futuros dessa cidade precisam ser colocados nos bairros mais pobres. Porque a insegurança tem a ver com desigualdade, vereador Devani Ferreira. Quanto mais desigual a cidade, mais violenta ela é. É o morador do Morro do Bananal que não tem uma unidade de saúde, que não tem uma creche, que não tem uma escola, que não tem uma rua para poder calçar para poder andar, que em algum momento vai se indignar, vai se revoltar e vai descer para sentar aqui embaixo. E o ator a ser atingido, muitas vezes, é meu filho, que em tese não tem nada a ver com essa história. Ou tem? Na verdade, todos têm. É por isso que a gente está aqui hoje fazendo um debate, eu penso, fundamental. Não tem nenhuma responsabilidade única para essa gestão, muito pelo contrário, são responsabilidade de todos nós, dessa de todos que passaram e das que virão. Agora, é preciso que a gente faça um pacto, verdadeiramente, como aqui alguém propôs, que me antecedeu. Um pacto pela paz. Um pacto pela paz na cidade de Vitória, que compreendam as ações efetivas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Ação Social, de Segurança, de Saúde. Senhores, dependência química é uma questão de saúde pública. Vitória precisa apresentar para o Estado, em algum momento, eu acho que está passando a hora, vem falando isso desde o início do meu mandato, uma proposta para cuidar da dependência química municipal, vereador Devani. As igrejas são fundamentais, mas a dependência química não é um problema religioso, é um problema de saúde pública. Nós precisamos nos juntarmos às igrejas, às instituições, a todas elas, e reforçarmos nossa força-tarefa para cuidar desse drama, dessa convulsão que o país vive, né? Quase que de cócoras ou ajoelhado para as drogas. Muito obrigado, vereador. Solicitamos aos vereadores que façam o registro para entrarmos no grande expediente. Na ordem do dia. Por que você falou grande expediente? Esse já está discutido. Esse tá. Depois você fala nesse assunto. Senhores vereadores, é o projeto de lei 395/2014, de autoria do vereador Rogerinho, estabelecendo critérios para a contratação de fornecedores na forma da lei da ficha limpa
visando proteger a probidade e a moralidade administrativa de Vitória. Esse projeto já foi discutido e encaminhado. Ele está em votação. Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, maioria simples. Sim, aprova, não rejeita. Eu não voto, não. Isso aqui já foi discutido? Não. Vereador Marcelão, vereador Devani. Vamos encerrar a votação? Dez votos sim, nenhum voto não, aprovado. 3 abstenções. Projeto de Lei 21/2015, de autoria do vereador Davi Ismael, que institui no calendário oficial de eventos de Vitória o Dia dos Pais. Comissão de Justiça deu pela constitucionalidade maioria simples. Em discussão o projeto, vereador Zezito, para discutir o projeto. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou começar a fazer as coincidências. Eu já pedi uma audiência ao governador Paulo Artung, onde nós vamos discutir a segurança no centro da cidade, que hoje eu vi o ES de meio-dia, e aonde eu vi os comerciantes reclamando que estava tendo muito assalto ali naquela região. Eu, sabendo disso, já pedi ao governador Paulo Artung, que estou encaminhando, para que a gente possa fazer uma reunião com os comerciantes do centro, onde a gente possa colocar mais segurança naquele comércio, porque, ao menos foi o que passou na televisão e eu vi hoje, que está faltando. Não só lá, como em toda a cidade, mas especificar ali, porque ali no centro é onde tem um comércio muito, muito forte, e a gente tem que dar uma atenção melhor ali naquela região. E dizer também que essas coisas que estão acontecendo em Vitória, se vocês reparar, os blocos de rua, eles saem, quando chegam no final, ligam os carros de som. Por isso que uma vez nós votamos um projeto aqui, depois nós revogamos, eu vou entrar com outro novamente, foi o vereador Gandini, acabar com o carro de som em Vitória. Tudo, trilho elétrico, som, tudo que está zoado, acabar. Os bares que têm que se apropriar e fazerem isso que tem que fazer. Porque não dá, porque a polícia tem que chegar, vereador Serjão. Se a polícia chegar, a guarda municipal nossa, ela está preparada para isso. Se ela chegar com apoio da Polícia Militar, vai lá, aprende o carro. O que aconteceu em Iriri, no Carnaval? Lá em Iriri, pasmem, vossas excelências, tivesse 5 mil carros, foi parado 5 mil carros para fazer uma revista, não entrou som e não teve som lá. Qual foi o problema? Teve o Carnaval, foi maravilhoso. Isso quer dizer que tem uma multidão, não vai polícia, vereador Marcelão, não vai a guarda municipal, vocês vão me desculpar, isso é balela. Então acaba com a polícia, acaba com tudo, acaba com as guardas. Se tem uma multidão, não pode ir, tem que ir lá sim. Se eles forem lá, com a polícia preparadíssima, como nós temos, como a Rotam, BME, junto com a guarda municipal, abre lá, vai lá, o carro está com som, para, aprende o carro. Ontem vocês não viram no Jornal Nacional, e o Espírito Santo dando exemplo de não sei quantos carros que pararam, 700 carros, ou 500 carros, só 3 que foram liberados. Passou no Jornal Nacional ontem, qual é o problema? Exemplo. A parte, polícia infiltrado lá,
Eu quero ver lá se tiver 10K, tiver 500 pessoas, BME não for lá e não vai parar o som. Não pode parar. É com o comércio que sempre teve ali na Rua da Lama, como diz o vereador Marcelão, o vereador Luiz Emanuel, com tranquilidade, mas para fazer. Pois não, vereador Marcelão? Eu concordo com Vossa Excelência, vereador. Esse negócio de carro de som, até as bandas de conga ali de Santa Marta, de Goiabeiras, o carro de som vai e atrapalha, a polícia, o poder público olha, tem que acabar com o carro de som. Vossa Excelência está correto. Faz o projeto que eu assino com Vossa Excelência. Por exemplo, a festa de São Pedro está lá. Tem gente que quando acaba, vai até meia-noite, 1h, eles entram com o carro lá dentro e é o funk. É o funk disso, o funk daquilo, vamos lá, o funk papá, o funk chupetinha, o funk mamadeira, o funk da canoa, o funk do remo, o funk não sei lá o quê. O funk da muriçoca. Então a gente tem que acabar com isso. Eu quero ver quando eu fazer o funk do pé de manga, vereador Bolão. O funk da manga. Vereador Zezito, o funk da muriçoca é bom que dá até voto. Dá até voto, é por isso que eu vou fazer o funk da manga. Que funk é esse, vereador, da manga? O funk, pro ano que vem eu vou fazer, você sobe na mangueira, chega lá e pega a manga. Aí quando você pega a manga, o que você faz? Chupa, a muriçoca não soca. Então é essa, eu vou fazer o funk da manga. E vai, Luiz Emanuel, não ri, não é verdade. Porque os lixos musicais no nosso país é o que tem valor. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Vereador, você é um grande compositor. Você vê só, você vai querer ir para... E tem umas mangas aí que é legal. Tem umas mangas que já tá meio estragado, mas tem umas mangas aí que tá legal. Davi ali, ó, doido pra cantar o funk com Vossa Excelência. Não, Davi já é o funk de Cristo, ele deixa ele quieto lá. E ontem, depois eu vou encaminhar aqui, nós tivemos um debate muito bom lá do PDU na Praia do Canto, né, vereador Sérgio? Vereador Davi esteve lá, foi um debate de alto nível, onde nós discutimos, vereador Gandini, que a Vossa Excelência quase acabou de falar aqui, o que é que a cidade quer, o que a cidade não quer, para não dar esse problema que está acontecendo. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Vereador Sérgio, para discutir, 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Dizer que o projeto fico surpreso de não existir no calendário o Dia dos Pais. Então, acho oportuno registrar também no município tão importante data. Mas eu queria aproveitar só para discorrer sobre o projeto que nós acabamos de votar, que é o projeto do vereador Rogerinho, que propõe critérios para contratação de fornecedores pela administração, pessoas que tenham ficha limpa, né, vereador Rogerinho? Para evitar mais um combate ao verme da corrupção, mas queria destacar para Vossa Excelência, essa semana foi publicado no Globo, reproduzido na Gazeta, um artigo, não sei se Vossa Excelência leram, do jornalista Merval Pereira, que coloca aqui limites ao financiamento privado. Nós estamos discutindo aí reforma política, forma de financiamento. É um texto muito interessante, em que ele coloca aqui um comentário a respeito do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele diz o seguinte: outra objeção de Barroso é que, abre aspas, não há na legislação qualquer restrição a que empresas que doaram para a campanha sejam contratadas diretamente ou mediante licitação pelo governo do candidato eleito. Vale dizer, o modelo permite que se pague o favor privado, doação de dinheiro, com dinheiro público, contratos administrativos. É o que nós estamos vendo em vários locais do nosso país. O próprio Papa Francisco, vereador Zezito, diz o seguinte, no pronunciamento que ele fez: o financiamento de campanha eleitoral envolve muitos interesses que depois cobram a conta.
próprio Papa Francisco declarou isso. Então, vereadores, dentro dessa linha, nós protocolamos nessa casa, agora semana passada, um projeto de lei que proíbe a celebração ou prorrogação de contrato com pessoa jurídica, bem como consórcio de pessoas jurídicas, que tenha efetuado doação em dinheiro ou bem estimável em dinheiro para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo por 4 anos, contado a data da doação. Ou seja, para que quem doou não possa apresentar a conta depois, vereador, que o candidato dele foi eleito. Então, isso é uma premissa importante, já clara para todos nós, principalmente que vivemos no meio político, para que a gente possa inibir o toma lá da cá. Aliás, eu sou radicalmente contra doação de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral. Pessoas jurídicas, em sua maioria, ou elas são sem fins lucrativos, são as ONGs, ou são, em sua maioria, com fins lucrativos. Então, uma empresa, quando ela investe numa candidatura, ela normalmente está fazendo um investimento, ela quer alguma coisa em troca, com raras exceções. Então, a gente precisa coibir esse tipo de situação. E outra situação que eu queria colocar aqui para Vossa Excelência, a indicação que eu fiz, foi lida hoje aqui no expediente interno, que ela fala, indica ao senhor prefeito Luciano Rezende que promova entendimentos junto à Secretaria de Patrimônio da União sobre a área referente ao campo de Santa Cruz e Santa Lúcia. Essa área, todos nós sabemos, é uma área que deve ser levada em consideração agora na discussão do PDU. Por quê? Porque no início do século passado, o nosso genial Saturnino de Brito, engenheiro, que protagonizou um dos maiores projetos urbanísticos da nossa cidade, que é o Novo Arrabalde, que deu origem aqui à região norte, Praia do Canto e adjacências, ele previa essa formação que está aí, mas algumas distorções ocorreram no meio do caminho. E uma delas foi exatamente aquele campo, no meio da rua Eurico Aguiar, que liga duas importantes vias, Rio Branco, a Reta da Penha, um acesso ao hospital infantil importantíssimo, que, não prejuízo à área, que a área é muito grande, mas é perfeitamente possível se fazer uma área de lazer, uma área esportiva e restabelecer aquela ligação prevista há um século atrás pelo brilhante urbanista e que hoje é mais necessária do que nunca para a mobilidade da nossa cidade. Então, está aí, o prefeito Luciano está com essa bola na mão, a União retomou a área por inadimplência dos atuais ocupantes da área e a Prefeitura pode fazer uma destinação inteligente e importante para a nossa cidade. Obrigado. Continua a discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, o projeto pode ser encaminhado. Não havendo que queira encaminhar, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. Vereador Davi Ismael, autor do projeto, vereador Rogerinho, vereador líder do prefeito, vereador Zezito, Luizinho, SDD. Vamos encerrar a votação. Onze votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós temos aqui um recurso do vereador Reinaldo Bolão a um projeto dele dispondo sobre a implantação de um ciclo de aprendizagem
nas escolas municipais de ensino fundamental, EMEFs. O projeto dele foi dado como inconstitucional pela Comissão de Justiça. O vereador recorreu, pegou o número mínimo de assinaturas e apresenta o recurso a esse plenário. Em discussão, o recurso do vereador Bolão. Com a palavra, vereador Bolão, pelo tempo de 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Serjão, me faça favor, aí na ordem do dia aí, esse projeto meu aí, tá dando pela inconstitucionalidade a linha, artigo embaixo aí, por favor, artigo 61, inciso 5º, a linha B, do regimento interno. Artigo 61, senhor presidente, inciso 5º no artigo 61, eu não consegui achar a linha B, não sei se eu estou errado aqui, eu gostaria de... Eu estou tentando, e gostaria do projeto aqui também. Eu tentei achar no regimento interno ali a inconstitucionalidade, houve algum erro aí? Está explicado aqui já pelo Departamento Legislativo. Mas, senhores vereadores, alguns momentos atrás aqui, na hora dos oradores e na hora das lideranças partidárias, nós pudemos aqui observar um discurso com relação à questão da Rua da Lama, com relação à questão do tráfico e do consumo de drogas. Ou seja, hoje é o que vem acontecendo não só lá na Rua da Lama, mas também em outros locais da cidade, quando você tem um número grande de pessoas reunidas. O que esse projeto diz aqui, dispõe sobre a implantação de um ciclo de aprendizagem nas escolas municipais de ensino fundamental. Único e exclusivamente que as escolas, elas estabeleçam ciclos através de palestras, através das conscientizações por parte dos nossos alunos com relação aos malefícios do consumo de droga, promover ações dentro das escolas no que diz a palestras. Eu, quando dispõe sobre a implantação desse ciclo, não vejo nenhuma dificuldade com relação à inconstitucionalidade do projeto. Que a Prefeitura hoje, a Secretaria de Educação, ela já faz isso junto com a Polícia Militar. A gente observa a Polícia Militar dentro das escolas fazendo essas palestras. Então, eu acho que, ao meu ver, isso é importante no que diz respeito à conscientização dos nossos alunos. Ou seja, já tem estabelecido dentro da escola esse ciclo, ou seja, vai acontecer na escola tal. E eu não vejo inconstitucionalidade no que diz respeito a esse projeto do vereador. Então, eu queria solicitar aos vereadores a derrubada dessa inconstitucionalidade por entender a importância desse projeto no que diz respeito à conscientização dos nossos alunos com relação ao consumo de drogas. Obrigado. Continue discussão, o recurso do vereador Bolão. Não havendo quem queira... Eu quero discutir, vereador Namichek. Vereador Luiz Emanuel, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Reinaldo Bolão, eu fiz questão aqui de voltar nessa tribuna para discutir esse processo, o recurso que Vossa Excelência apresenta, e tentar ler aqui com Vossa Excelência em voz alta para a gente poder fazer uma reflexão juntos, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e eu preciso falar com a responsabilidade de quem preside a Comissão de Educação nessa casa,
ela não aporta nenhuma possibilidade de qualquer inclusão na grade curricular de qualquer disciplina que ela já não preveja. Isso é lei federal. Não tem como a gente tentar ingerir sobre isso, a não ser que a gente tenha definitivamente um argumento muito forte para colocar dentro de um debate amplo uma proposta de emenda à lei. E no caso nosso, nem esse é o caso, porque nós estamos, nosso perímetro aqui é municipal. Mas eu quero ler e tentar interpretar. A emenda dispõe sobre a implantação de um ciclo de aprendizagem nas escolas municipais de ensino fundamental. Artigo 1º. Dispõe sobre a implantação do ciclo de aprendizagem que promoverá a realização de seminários, palestras, jogos e atividades preventivas ao tráfico e consumo de drogas lícitas e ilícitas no âmbito das escolas municipais de ensino fundamental e médios. São objetivos desse ciclo de aprendizagem: conscientização sobre os malefícios do consumo de drogas, promover ações com o condão de prevenir o consumo de drogas. Artigo 3º. O ciclo de aprendizagem deverá ter finalidades preventivas, educativas e informativas e serão dirigidos aos alunos da rede municipal de ensino fundamental. As escolas EMEF deverão inserir seminários, palestras, jogos e atividade de prevenção e combate ao tráfico e consumo de drogas lícitas e ilícitas. Eu acho que nesse caso aqui no artigo 4º, vereador Reinaldo Bolon, a gente já está, Vossa Excelência já está orientando o município a fazer uso de orçamento para poder dar conta dessa atividade que Vossa Excelência chama de ciclo de atividades. Poderia ser um programa, poderia ser qualquer outro adjetivo que pudesse, que é comum aqui na Câmara de fazer. Primeiro que o mérito do projeto de Vossa Excelência não tem nem discussão, acabamos de discutir aqui agora. Esse é um debate, é o foco nosso, no meu juízo hoje, sobre a questão da segurança, é focar na questão das drogas. Então, mais do que salutar a gente fazer esse debate. Agora, o receio que eu tenho é que a gente aprovando esse processo aqui, nós vamos daqui a pouco ter, naturalmente, o veto da Prefeitura. Por quê? Porque de verdade, de forma sutil, o vereador propõe uma integração na grade curricular de um modelo no sistema da unidade de ensino. Eu acho que isso aqui cabe uma indicação. Estou fazendo uma reflexão com Vossa Excelência aqui, porque cabe uma indicação. É uma belíssima iniciativa, mas que, ao meu juízo, não cabe como projeto de lei. Então, eu reflito com Vossa Excelência, porque... Vereador Luiz Emanuel? Pois não? Até obrigado aí pela parte. Até o vereador Devani aqui fez uma lembrança boa. Com relação à Polícia Militar, que ela tem um programa, que é o PROERD, justamente no sentido de estar indo nas escolas de ensino fundamental, da 4ª, 5ª série, justamente para estar trabalhando essa questão aí. De repente, poderia ser a colocação de ampliação desses programas nas escolas, que seria muito interessante, porque já existe o programa que é da Polícia Militar, e simplesmente ampliaria no sentido de ter a obrigatoriedade desses programas serem implantados nas escolas. Vereador Luiz Paulo Amorim, o vereador Neuzinho de Oliveira fez uma audiência pública aqui, uma sessão solene audiência pública, para discutir a questão da violência contra a mulher. Foi uma audiência. Uma audiência pública, foi feita uma carta proposta. Uma carta proposta. Na verdade, o que a vereadora propõe a partir daquela audiência, junto com a professora Penhamara, né, é uma iniciativa parecida com essa que o vereador Reinaldo propõe. Mas não é chegar através de uma lei. É chegar dentro do ambiente educacional da cidade, junto com a SEMI, e propor que uma ação de conscientização dentro do espaço de planejamento dos professores, porque não é você especificar um professor para cuidar de determinado assunto. É você orientar para que todos eles possam discutir a violência contra a mulher, a questão das drogas. Então você tem que ter um espaço de formação do magistério para que ele possa absorver determinados temas e, a partir daí, usar o seu tempo da sua aula formal também para debater esses assuntos que são importantes para a cidade. E, naturalmente, para o próprio currículo do aluno e da compreensão cidadã que ele precisa ter. Eu penso que é isso. Na verdade, a iniciativa do vereador Bolon não se discute o mérito, mas o questionamento é em relação à constitucionalidade. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, tem sim quem queira discutir. Vereador Devani quer discutir, faz questão, 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, populares, que nos acompanham de casa, assessores, funcionários, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Vereador Bolão,
é de extrema importância e de extrema relevância, projeto de Vossa Excelência. Isso aí não há dúvida nenhuma. A Comissão de Justiça entendeu que há vício de iniciativa, pelo fato de criar funções para a administração pública. Agora eu quero, em cima da ideia de Vossa Excelência, que é uma ideia muito oportuna, incrementar que nós temos que sair um pouco do campo de debate, de palestras, dentro da sala de aula e chamar a atenção do aluno, chamar a atenção do estudante, para algo que ele possa, de fato, não só ouvir e, às vezes, tirar até o sossego, a paz desse aluno, mas levar ele a algo que ele possa praticar. Eu acredito, vereador Davi Ismael, só coadunando com a ideia do vereador Bolão, mas acrescentando, eu acho que é momento de nós trabalharmos, digo nós porque sou uma pessoa pública, estou inserido nisso aí, bem lembrado o Proerd, que o vereador Luiz Paulo Amorim disse que eu citei, que já faz esse trabalho, essas palestras também nas salas de aulas, mas é o momento de trabalhar juntas, Secretaria de Educação, Ministério de Educação, o MEC, Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. Tem que haver esse tripé, vereador Marcelão. Se não houver esse tripé, só vai haver discurso, só vai haver boas ideias, boas palestras, vai haver boas teorias, mas não vamos vivenciar a prática. O Brasil é um país riquíssimo. Nós temos aí milhões de adolescentes, jovens. Parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador, Vossa Excelência, que é muito próximo ao ministro do Esporte, que é seu amigo pessoal, do seu partido, existem um projeto segundo tempo lá no Ministério do Esporte, sim, que Vossa Excelência, com muita habilidade, pode voltar a fazer funcionar no município de Vitória, que é um projeto, o que Vossa Excelência está falando. Muito obrigado. O que nós precisamos? Como eu estava falando, até da parte do vereador Marcelão, nós temos milhões de jovens com tempo ocioso, estudam, e há aquela separação, aquele distanciamento do esporte para o MEC, do MEC para com a saúde, e é hora de trabalhar esse tripé, trabalhando na base, na família. E o melhor caminho, vereadores, para que possamos hoje trabalhar na base, vereador Bolão, é levar o esporte para dentro da sala de aula e levar a sala de aula para dentro do esporte. Droga é um problema de saúde pública. O vereador Luiz Emanuel frisou isso aqui. Se a bebida, o alcoolismo, o vício ao crack, o vício à maconha é um problema de saúde pública, então a saúde pública tem que ir para a sala de aula, tem que ir para as comunidades, tem que ter um entrosamento, um entendimento. A matéria curricular, a matéria que faz parte do currículo escolar, que se chama educação física, ela precisa acontecer na prática. Não se pode mais praticar educação física na sala de aula jogando queimada, jogando, quem quer joga futebol, joga travinha, quem quer joga vôlei. Isso tem que haver uma sintonia com o Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte. Nós temos que investir mais, senhores vereadores, legisladores, temos que ter muito mais eficiência e, obviamente, agilidade para que possamos construir centros olímpicos para levar essa criança que está dentro da sala de aula e sai dali para exercer essa matéria, essa disciplina de educação física, e um ambiente onde ele possa, de fato, se encontrar. Nem todo mundo gosta de futebol, mas gosta de vôlei, basquete, ginástica, natação, ciclismo. Pois não, vereador? Vossa Excelência está credenciado para ser o secretário de esporte
do município de Vitória. Tem meu voto. Obrigado, senhores vereadores. Peço ao presidente uma tolerância, porque dei duas à parte. Vossa Excelência é um homem sensato, um homem do coração bom, vai compreender esse vereador. Só para eu finalizar a minha fala, senhor presidente. Vossa Excelência quer uma parte também, está apertando o botão. Só para eu finalizar, posso encaminhar, presidente? Deixa. Alguém mais para discutir? Encerrada a discussão. Você não quer encaminhar? Posso encaminhar, pode presidente? Encaminhar à vontade. Obrigado. Obrigado, vereador Davi Ismael. Então, o que é que nós precisamos? Não adianta, o parlamento, ele é muito limitado. Eu já questionei isso aqui. Se nós não vigiarmos e se nós não usarmos a nossa assessoria para trabalhar de fato e de verdade, a gente fica aqui só colocando nome em rua. Isso não é culpa do prefeito Luciano, isso não é culpa do prefeito Luiz Paulo, do prefeito João Cosme, isso é do parlamento. Então nós temos que, na verdade, proporcionar aos nossos munícipes, proporcionar às nossas crianças qualidade de vida, vereador Anderson Marinho, em caráter especial em regiões mais necessitadas. Eis aí a oportunidade de nós, então, criarmos esse tripé. MEC, Ministério do Esporte, Ministério da Saúde. Vossa Excelência falava que droga, alcoolismo, vício é uma questão de saúde pública. Se é questão de saúde pública, e se nós temos um número infinito de jovens, adolescentes, nas drogas, no crime, pais de família no alcoolismo, inclusive servindo de mau exemplo para os seus filhos, por que não esses três órgãos começarem a trabalhar juntos para salvar a nossa população, com muito menos politicagem, com muito menos covardia? Por isso eu defendo, vereadores, que haja assim uma reforma política com mandato único para o Executivo de 5 anos, para que eles possam ter oportunidade de trabalhar. Eleição de 2 em 2 anos, vereador Sejão. Eleição de 2 em 2 anos não permite o Executivo trabalhar. Por mais que ele queira trabalhar, bate na porta dele a eleição de um aliado, bate na porta dele a sua reeleição, então ele acaba, por força política, por pressão política, tendo que trabalhar politicamente, e a população acaba, então, pagando o preço que vive a mercê das dificuldades e de articulações políticas. Pois não, vereador? Isso não é só o Executivo, não. Vossa Excelência também sente a mesma pressão. Eu sinto, todos sentem. Todos nós eleição sofremos. A cada 2 anos é a montagem de uma indústria que tem que terminar. Eu concordo. Todos nós, cabe a parte. todos nós sofremos. Perdão, é verdade. Todos nós sofremos essa pressão. Então, vereador Bolão, eu acho que Vossa Excelência poderia fazer uma indicação. Vossa Excelência poderia fazer uma indicação, uma boa iniciativa de Vossa Excelência. Nós temos que levar isso aqui à frente de forma respeitosa, com amplitude. Repito, não podemos ficar só em palestra, temos que ir para a prática, para que haja interesse também da parte do estudante. Cá para nós, se eu hoje participar de uma palestra de 2 horas, para quem é adulto, não é fácil, imagina para uma criança. E para finalizar agora, senhor presidente, eu me recordo de uma palestra que eu participei, e o palestrante fez um rapaz dormir. O rapaz dormiu e o palestrante pediu que estava lá, por favor, acorda o rapaz que está dormindo. O participante falou, eu não, quem fez ele dormir foi o senhor, vem aqui e acorda ele. Então, palestra é uma coisa que funciona muito bem, mas nós temos que repensar com muita responsabilidade para não criar mais um transtorno dentro da sala de aula. Obrigado, senhor presidente. A matéria continua sob encaminhamento. Eu quero caminhar, vereador, daqui mesmo. Mas Vossa Excelência pode fazer aquele comentário de 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto para o vereador Marcelão. Seguinte, vereador Devani, depois você não ia nem falar não, mas depois dessa aula que ele deu do esporte, eu gostaria da minha época, vereador Devani, que fui profissional do basquete, gostaria de ter tido um gestor como Vossa Excelência no clube que eu joguei, nos clubes que eu joguei. Obrigado, né? vereador. E faço aqui já minha indicação de novo
o vereador, de repente, ser o secretário de esporte. Eu queria dizer aqui para o Rodrigo, que está aqui presente, que eu estou esperando a resposta do secretário de esporte, ao vereador Rogerinho também, que é líder, mas não está aqui presente, né, para que possa trazer para mim quando que vai começar a reforma do piso do ginásio do DED, que a comunidade esportiva vem me cobrando isso. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o recurso do vereador Bolão. Sim, mantém o parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade. Não derruba o parecer. Maioria simples. Vereador Devani, vereador Gandini, vereador Luizinho, vereadores Rogerinho, Zezito, Luiz Paulo Amorim. Vamos encerrar a votação, excelências. Cinco votos sim, 6 votos não, uma abstenção, derrubada a inconstitucionalidade. Temos também outro recurso também do vereador Bolão. Ele recorre contra a inconstitucionalidade dada ao projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação em braille dos banheiros destinados ao público em geral. Maioria simples. Em discussão... Discutir, senhor presidente. Vereador Bolão, para discutir a matéria. 5 minutos. Vereadores, vereadora, primeiro agradecer aos vereadores que votaram não aí pela derrubada da inconstitucionalidade. Esse projeto, eu gostaria de fazer uma análise junto com os senhores vereadores com respeito, primeiro, ao mérito. Outro dia eu me desloquei a um restaurante da cidade, um pequeno restaurante, e aí eu tive a oportunidade de ver um deficiente visual procurando aonde estava o banheiro masculino. Aí indicamos as portas, ele chegou lá, qual que é? O da direita ou da esquerda? É o da direita, lá à direita é uma portinha que tem o vaso, ali está o mictório e no outro está a cuba. Então, essa é a questão do mérito do projeto. É importante ao deficiente visual que se desloca ao restaurante ou qualquer outro estabelecimento comercial que é prestador de serviço na cidade de Vitória. Aí eu quero entrar com relação à questão da inconstitucionalidade. Se o restaurante, ele vende comida, ele cobra ISS. Se ele cobra ISS, é Imposto sobre Serviço, é dever da Câmara legislar. O Código de Defesa do Consumidor diz aí, se existe prestação de serviço, é dever do município legislar. Aí, essa plaquinha, está pedindo para botar a plaquinha em braille, dizer masculino e feminino. Aí você entra em qualquer estabelecimento comercial dessa cidade e você vê lá um cartazinho dizendo o seguinte, lei 6.300, não sei o que mais lá, estabelecimento comercial possui o Código de Defesa do Consumidor para consulta. Ou seja, uma plaquinha lá, escrita em papel. Então,
Qual é a inconstitucionalidade desse projeto? Então, aquela plaquinha que diz que tem lá o Código de Defesa do Consumidor disponível, que é lei na cidade, qual é a diferença de botar, vereadora Neuzinha, que preside essa sessão? Qual é a diferença de botar 2 plaquinhas lá no banheiro e dizer feminino ou masculino em braille? Para ajudar as pessoas que são portadores de deficiência visual. Então, eu quero pedir mais uma vez... pedir mais uma vez aos vereadores, por entender não só a questão do mérito do projeto, a importância do mérito, mas também a questão da constitucionalidade e a inconstitucionalidade. Pois não, vereador? Qual é a justificativa pela inconstitucionalidade? Porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Aqui eu só consigo abrir o projeto, a justificativa de Vossa Excelência, mas aí não aparece aqui o parecer do vereador que... Eu voto do relator aqui. Analisando o projeto solicitado à luz do ordenamento jurídico constitucional, verifica-se no atendimento à formalidade processualística e não obediência a todos os preceitos constitucionais, pois já existe a Lei 10.098, 19 de dezembro de 2000, que aí eu não conheço a lei, da acessibilidade dos edifícios de uso coletivo. Artigo 11. Os edifícios deverão dispor de pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Essa é a lei que ele se refere, que diz isso? Se refere então, para exigir. placa. Não fala na plaquinha. Que exige que se bota um banheiro lá para portadores de deficiência. Eu vou votar com Vossa Excelência para derrubar a inconstitucionalidade. O que nós estamos pedindo aqui é justamente a derrubada da inconstitucionalidade, porque a maioria do comércio na cidade de Vitória não tem placa indicando Vereador, me permita uma parte, por favor? Pois não, vereador. Em primeiro lugar, coadunar com Vossa Excelência, que é fato, existe a lei que exige esse banheiro, mas não fala realmente da placa. Vossa Excelência está coberto de razão e terá também o meu voto. Em segundo lugar, só para finalizar, pedir ao Legislativo, os processos não estão mais com o parecer da comissão. Aí fica difícil a gente analisar, se não houver o parecer, não precisa nem de computador, porque o computador é para a gente analisar a fundamentação dos pareceres das comissões. Só tem o projeto e a justificativa, onde está o parecer das comissões. É necessário, vereador, para que a gente possa até acompanhar a Vossa Excelência no seu raciocínio. Ok. Eu quero pedir mais uma vez a derrubada da inconstitucionalidade, por entender que esse é um projeto importante para as pessoas portadoras de deficiência visual na cidade de Vitória. Obrigado. Matéria continua em discussão. Encerrada a discussão. Para ser encaminhada. Vai encaminhar, vereador? Só a liderança, 1 minuto. Vamos botar 1 minuto no regimento. É o 290, vereadora. Eu, inclusive, vereador, eu só pedi para usar meu minuto, até para falar para Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um projeto dos cardápios, eu não sei se foi aprovado ou não. Viu, vereador Neuzinha? Não sei se Vossa Excelência, o projeto de Vossa Excelência foi aprovado ou não, que trata do cardápio no restaurante. É lei de 2009. Então, eu acho que... O cardápio é lei. Eu acho que essa lei que o vereador Bolão propõe, então pode ser aprovado também. É só esse o caminhamento. Alguém mais que queira encaminhar? Não havendo a matéria colocando em votação, sim. Mantenho o parecer pela inconstitucionalidade, não rejeito a inconstitucionalidade. Em votação. Eu não ouvi o barulhinho ainda. Encaminhamento, vereador? Ah, não, já estou votando? Votação. Não rejeita, né? Não rejeita o parecer pela inconstitucionalidade. Eu não voto. Desculpa aí, galera. Então, emenda. Acabou? Encerrada a votação. 13 vereadores presentes, 6 votos não, 3 votos sim, 1 abstenção. Derrubado.
Está derrubado a inconstitucionalidade. A matéria volta para as comissões pertinentes. Presidente, pela ordem. Pois não? Queria aproveitar o momento que o vereador Devani fez uma sugestão ao Departamento Legislativo. Da mesma forma, eu quero sugerir que a ordem do dia exposta no site, não na intranet, atualize de forma mais rápida, permitindo à população em geral o acompanhamento das sessões da pauta da ordem do dia com as 24 horas de antecedência. Me fazendo mais claro, a ordem do dia disponibilizada com 24 horas de antecedência não é só para os vereadores terem conhecimento daquilo que vai ser votado, sim para a população em geral. E só está disposto na intranet. No link Ordem do Dia no site, precisa estar atualizada a Ordem do Dia com as 24 horas de antecedência. Ok. A informação na comunicação é que essa disponibilização é feita pela comunicação. Ok. Mas ele quer no site. Não na intranet, entendeu? Ok. Então, vamos solicitar a comunicação que coloque, então, no site, não é isso? Site da Câmara. 24 horas com antecedência. Projeto... Ok? Projeto, justificativo, parecer, tudo. Senhora presidente, projeto... Oi, pois eu queria pedir a retirada desse projeto de pauta. Ok, projeto de lei regimental. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Encerrando. Não. Projeto de lei 324, contido no processo 8.352, vereador Reinaldo Bolão, que institui o programa Horta nas Escolas. Comissão de Justiça pela constitucionalidade, Comissão de Educação pela aprovação. A matéria está em discussão. Eu gostaria de fazer uma fala sobre a matéria. Discutir daqui mesmo. Não é nem discutir. Vereador Bolão, em 2000, nós apresentamos uma proposta nessa casa, onde o município de Vitória ia trabalhar com as comunidades. Exemplo, na sua comunidade tem um terreno, onde você não tem a intenção e nem condições de construir no momento. Então, você poderia fazer um regime de comodato ou com a igreja, ou com a escola, ou com a associação de moradores, para uma horta comunitária. E, nesse período, aquele proprietário do terreno, ele era isento de imposto. Né? Não houve entendimento na época. Por isso, estou querendo parabenizar a Vossa Excelência. A gente já esteve caminhando por essa... Né? É uma trilha importante, está de parabéns, Vossa Excelência. Pois não, está aberto em discussão. Quero discutir, Excelência. Vereador Reinaldo Bolão, por tempo de 10 minutos. Quero discutir, Excelência. 5 minutos. Logo após, vereador Devani Ferreira. Devani trocou com o Bolão. Vereadores, presidenta Neuzinha de Oliveira, mulher republicana, brasileira, sensata. Vereadora Neuzinha, raramente se vê ela envolvida em uma tempestade nessa casa. Ela sempre... Valente, né? Vossa Excelência conhece bem. É brava? Não parece, não. Mas tá bom. Vereador, mais uma vez, Vossa Excelência deu um passo importantíssimo com esse projeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificado de origem animal. Já retirou? Qual é o projeto? Esse eu pedi adiamento, é da horta. Qual? Ah, é da horta nas escolas. Então eu realmente não vi, está valendo, vereador? Achei que fosse esse da Anvisa, e o projeto chegou aqui em minhas mãos. Eu peço perdão a Vossa Excelência, a presidência dessa casa, que na verdade eu não vi Vossa Excelência retirar esse projeto. O senhor me desculpe, o senhor pode vir aqui
falar sobre o projeto da horta. Vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 5 minutos. Ô, Celeste, agora que eu me toquei com a Celeste. Vereadores, a vereadora Neuzinha, na sua sabedoria, e é uma vereadora decana nessa casa, de seu 4º ou 5º mandato, sabe bem qual é a importância desse projeto. Institui o programa Horta nas Escolas no âmbito do município de Vitória. Quanto ao mérito do projeto, todos nós sabemos a importância de trabalhar as nossas crianças, vereadora Neuzinha, no que diz respeito à natureza e que nos diz respeito à questão dos alimentos. Uma horta com alface, couve, tempero verde. Nós sabemos que a criança, dos seus 6 a 12 anos, sabe realmente o que é cultivar aquilo ali. Ou seja, ele vai plantar aquilo que ele vai comer na escola, na merenda escolar. Então ele vai dar valor àquilo ali. Você vai trabalhar a autoestima da criança. E nós estamos pedindo aqui, um programa, que a prefeitura estabeleça um programa. E hoje, vereadores, se você andar na cidade de Vitória, e aqui já é objeto de discussão nessa casa por várias vezes, nós temos vários terrenos baldios aí, aonde viram verdadeiros depósitos de lixo. Então, o que nós queremos aqui é justamente trabalhar, que a prefeitura trabalhe um programa de hortas comunitárias junto com as suas escolas, e que esses terrenos baldios, numa parceria aí a prefeitura, ela tem que estar regulamentando isso e ver a melhor maneira de implantar o programa, junto a esses proprietários de terreno baldio. Uma parte, vereador. Então, pois não, vereador. Eu me lembro muito bem, vereador, lá na Rua do Canal, onde é hoje a igreja do meu pastor Brito, do servo Davi também, tinha um campo lá, um campo de futebol, que tinha esse programa na época do prefeito Luiz Paulo. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Vereador Bolão. Pois não, vereadora. Gostaria de ressaltar, eu falei desse projeto dos terrenos, né, as pessoas às vezes estão sem condições de construção, e me faz lembrar a memória, estudei no Colégio Siciliano Abel de Almeida, e um diretor muito sábio, nosso diretor Luiz Antônio, né, faleceu há 2 anos, ele, além de me incentivar a trabalhar na horta, ele me colocou como a coordenadora da aula de técnicas agrícolas. E eu me senti muito importante, e eu fazia questão de observar se as crianças deixavam merenda, porque nós sabíamos o trabalho que dava para plantar. Então o projeto ele é muito bacana, o projeto ele visa a você voltar um pouco no tempo. Nós estamos muito na tecnologia, achando que isso é tudo, e não é. Precisamos voltar. Isso não é voltar no tempo no sentido de retrocesso, e sim de valorização. Muito obrigada. Reportando a fala do vereador Marcelão e da vereadora Neuzinha, no artigo 4 do projeto diz o seguinte, o que vocês acabaram de falar: o Executivo Municipal poderá firmar parcerias com instituições públicas ou privadas com o fim de atender os objetivos da presente lei. É o que o vereador Marcelão fala com relação à questão das igrejas. E outra coisa que eu queria dar uma olhada aqui, eu tenho um parecer aqui da Comissão de Justiça, do vereador Vinícius Simões,
que eu não estou entendendo. Ele diz aqui pela legalidade e constitucionalidade. Relator Constituição de Justiça. Ei, vereador Bolão, autor da matéria, é isso que está escrito aqui, o que Vossa Excelência está lendo no de cima. O parecer da Comissão de Justiça é pela constitucionalidade. Estamos votando o projeto, não a inconstitucionalidade. Então, eu quero defender o projeto aqui. Desculpe, mas são tantos projetos pela inconstitucionalidade que eu perdi até o andar da carruagem. Então, agradecer aí os vereadores, acho importante o projeto dentro das escolas, e é um programa. E o programa, acredito eu, se houver interesse por parte do município em executar o projeto, não vejo dificuldade. Obrigado. Queria Queria aproveitar o momento, os meus 5 minutos. Vereador Namichek, presidente dessa casa, queria perguntar a Vossa Excelência quem foi indicado como membro representando este Poder Legislativo no Conselho da Merenda Escolar. Foi solicitado aqui os vereadores, eu já faço parte de diversos conselhos, acho que o melhor nome seria o da Neuzinha, que já faz parte de vários conselhos. Eu acho que o bacana é se todos os vereadores também pudessem figurar em pelo menos 1 ou 2 conselhos da cidade. Na área de educação ainda temos Luiz Emanuel e Vinícius Simões, eu acho que seriam 2 bons nomes para integrar esse conselho. Então, pergunto a Vossa Excelência, em razão da temática que estamos debatendo, que é a alimentação dos nossos estudantes, a importância da horta, uma alimentação saudável, quem é deste Poder Legislativo que representa a Câmara? Vou responder oportunamente. Continue em discussão o recurso do vereador. Não havendo quem queira discutir, o recurso pode ser encaminhado. Não havendo quem queira encaminhar. Senhor presidente. Não é recurso. O único recurso que tem é que o Eurico Miranda está fazendo recurso contra São Pedro, que choveu. Aí você conversa. É o projeto de lei. Porque eu me ausentei, o vereador Neuzinha estava aqui, eu me perdi. Eu também me enganei, vereador. Então, o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita. É do Bolão. Sim, Bolão. Sim. Eu me abstenho. Vereadores Rogerinho, vereador Anderson Marinho. Votou, vereador? Terminando a votação. Sim, 11 votos, nenhum voto não e uma abstenção. Projeto aprovado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim, Excelência. Primeiro acho que tem a justificativa do voto. Vossa Excelência pode colocar, acho que. O projeto o voto pode ser justificado. Se ninguém quiser justificar o voto, ninguém quer. Uma questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, no dia 26, nós vamos ter a sessão solene às 19 horas em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se nós vamos ter a sessão ordinária às 17 horas, 16 horas, ou se tiver a sessão ordinária, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que colocasse para o plenário avaliar, que colocasse a sessão ordinária, então, para quinta-feira, às 9 horas da manhã. Não, vereador, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Luiz Emanuel. Eu ia fazer uma intervenção parecida com o do vereador Reinaldo Bolão, mas eu ia sugerir, vereador Reinaldo Bolão, quero sugerir, vereador Reinaldo Bolão, eu quero sugerir que não tem como fugir, o calendário está pronto. A sessão solene é 19. O local é o auditório do tribunal. Eu acho que nós temos que antecipar a nossa sessão de 16 para as 15. Diz de manhã fazer a sessão, vereador Reinaldo Bolão, eu acho que a gente tem que ficar aqui direto depois para fazer a audiência. Porque vereador Reinaldo Bolão, eu já estou com a agenda pronta, a gente já antecipou isso desde semana passada. A nossa seria, eu ia propor
que a gente começasse a sessão às 15 e que os vereadores combinassem para que não houvesse as duas primeiras etapas da discussão e fôssemos logo para a etapa produtiva, mais produtiva, que é o grande expediente. Senhor presidente, eu gostaria que Ordem do dia. fosse esclarecido aos demais vereadores que o regimento interno obriga, sim, a fazer a sessão ordinária, vereador Zezito, e a sessão solene. Está claro no regimento interno. Sim, estamos sabendo. Mas nós podemos fazer, se os vereadores toparem, a gente faz essa sessão começando às 15 horas. Isso. Se os vereadores aceitarem, sem as primeiras etapas da sessão, só mesmo na parte da ordem do dia. Que aí nós votaríamos os projetos, vereador Namichek, teríamos uma sessão mais... Só pela ordem, duas coisas. O vereador Gandini me lembrou aqui que deve ter agenda com as comissões. Então a gente tem que propor os vereadores que participam das comissões... Às 3 horas temos a reunião da CPI do Pó Preto. Vamos suspender. 3 horas, 15 horas da tarde. A sugestão é que suspenda no dia de quinta-feira essa reunião, passe para a próxima semana e mantenha a sessão às 15 horas. Eu não acho que nós precisamos suprimir a ordem do dia dos vereadores, vereador Michel, até porque nós podemos ter sessão de 15 às 18 e tempo suficiente para sair daqui de 18 para a sessão solene às 19. Não precisa suprimir a ordem do dia dos vereadores. Não, eu tenho essa sugestão, excelência. Minha. Até porque... Não, se a sugestão de Vossa Excelência valeu, eu proponho que ela comece às 16 então, porque nós vamos encerrar a sessão antes das 18, fica do mesmo tamanho. Nós temos que prever a sessão do tamanho dela normal de 3 horas e não ter espaço para nós deslocarmos daqui ao tribunal. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Sérgio. Eu queria dar minha sugestão, de manter no horário normal, porque várias vezes nós fizemos sessões solenes aqui às 19 horas, sem prejuízo das mesmas, só a gente se agilizar um pouquinho, para que dê tempo a gente passar lá. Começa às 16, aceita a sugestão do vereador Michel, que de repente na sessão mais não mudar nada, vamos fazer 16 horas mesmo. Ok, já que se os vereadores não tiverem outra sugestão melhor, podemos manter o horário normal da sessão ordinária e decidirmos na hora sobre a supressão ou não do horário de oradores de lideranças partidárias, certo? A gente deixa isso para o dia, para a hora. Então, esgotada a pauta da ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca os seus vereadores para a próxima sessão, amanhã, quarta-feira, no horário regimental. Boa noite.